E aí, galera do segundo ano da noite do Sânico Teles, tudo bem? Saudade de vocês. Bem, estamos na primeira semana do PET 3, né, do famoso PET 3, que na verdade é uma apostila, é o volume 3 da apostila do Estado. E nessa primeira semana, o tema é a economia do Brasil Império. Vocês sabem que o Brasil ficou independente em 1822 e se tornou uma monarquia. Escolheu a palavra império, né? Tornou-se um império do Brasil, o nome oficial do país passou a ser Império do Brasil, porque naquela época o termo império estava em moda, estava em voga, havia, né, uma expansão colonial, tinha países europeus é, com várias colônias em várias partes do mundo e costumava-se dizer o Império Colonial Espanhol, o Império Colonial Inglês. E como o Brasil era muito grande, ocupando um território que muitas vezes era maior do que todas as colônias dominadas pela Espanha, pela França ou pela Inglaterra. Então, estava em voga, estava em moda na época o termo império. Então, o nosso nome, Império do Brasil. E para o império, o governante principal passa a ser chamado de imperador. Uma mera nomenclatura, uma mera maneira de dar nomes. Não faz diferença. Poderia ser rei, o Dom Pedro II poderia ser chamado de príncipe, enfim. Mas na época estava em voga, estava em moda o termo império, como hoje em dia, né, tem vários termos que estão na moda, como apoderamento, feminicídio e tantos outros termos, narcisismo, tantos outros termos que estão em moda. E naquela época, quase 200 anos atrás, a palavra império estava no top. Como é que era a economia do nosso império? Quando nós ficamos independentes, nos primeiros tempos, era uma economia muito deficitária, porque nós ainda vivíamos da agricultura de exportação, ou seja, produzíamos uma série de produtos agrícolas que eram vendidos para outros países. Isso nós já fazíamos há 300 anos, desde que Portugal começou efetivamente a colonizar e produzir algo no Brasil. A meta, o objetivo era sempre esse. Muito bem. O governo de Dom Pedro I foi um governo muito ruim, politicamente falando, porque ele se envolveu em vários conflitos, em vários atritos políticos que não havia a menor necessidade dele se envolver. Só trouxe problemas, só trouxe complicações e culminou ele abdicando, né? Ele, vamos dizer assim, chupando o balde, o pau da barraca e dando um tchau para o Brasil e indo resolver aquilo que no momento lhe interessava mais, que era a briga pelo trono lá em Portugal, depois que o pai dele, Dom João VI, havia falecido. E aí nós entramos numa fase chamada regência. E nessa fase chamada regência, nós vamos encontrar um Brasil ainda mais conflituoso no aspecto político, que vai comprometer ainda mais a sua economia. Mas é justamente no final do período regencial e no início do governo Dom Pedro II que as coisas começam a mudar um pouco para a economia brasileira. Porque começa a surgir lá na região do Vale do Paraíba, que é tão pertinho aqui de nós, né? A região aqui de Aparecida do Norte, Taubaté, Cruzeiro, ali na região do sul do estado do Rio de Janeiro, Resende, Vassouras e por aí vai. Essa região que acompanhava ali o Vale do Rio Paraíba, né, onde foi encontrada a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, nessa região começa a se destacar um produto que começa cada vez mais a ser vendido pelo Brasil a outras nações da Europa e também para os Estados Unidos. Era o café. Então, nos primeiros 10 anos do governo de Dom Pedro II,
nos primeiros 10 anos do que nós chamamos de segundo reinado, o café se torna a nossa principal fonte de renda. E foi um sucesso absoluto. Foi um sucesso que ninguém esperava. Tirou o Brasil da crise econômica que nós estávamos, porque nós vivíamos numa dependência econômica muito grande em relação a empréstimos, de modo especial, empréstimos de bancos ingleses, e conseguimos quitar a nossa dívida. O Brasil passou a trabalhar no azul. É como se você estivesse ganhando lá R$ 1.000 e conseguindo gastar somente 700, 800 e poupando o restante. Ou seja, você está num superávit, né? Você está numa balança comercial favorável, você está operando no azul. Então o café, na época, ficou até conhecido como o ouro verde, tamanho a riqueza que ele trouxe para o Brasil. Enriqueceu muito o Brasil e, é claro, obviamente, enriqueceu muito os responsáveis pela produção, os donos das fazendas de café, que passaram a serem as meninas dos olhos do Dom Pedro II, tanto que passaram a ser extremamente cortejados e até receber títulos de nobreza. Barão, marquês, conde. Então, se você pegar a história do Brasil imperial, você vai ver que as figuras mais destacadas da sociedade recebiam os títulos de conde, de marquês, de duque, de barão, e esses homens, né, passaram a ser chamados de uma forma genérica, né, para fazer até uma certa sátira, de barões do café, né, os nobres do café, já que era este o produto que passou a ser mais exportado pelo Brasil, não que os outros deixassem de ter sido, mas esse foi o que mais passou a ser importado e, consequentemente, o Brasil tirou o pé da lama, né? Como se diz no popular, tiramos o pé do brejo, tiramos o pé da jaca com o sucesso do café brasileiro no exterior. Então é sobre isso que está falando a semana 1, sobre esse sucesso, sobre essa importância que o café brasileiro conquistou durante o período imperial. Foi durante esse período, foi durante essa fase imperial que nós brasileiros passamos a ter o hábito de tomar o nosso cafezinho de manhãzinha, no meio ou no final da tarde. O café virou uma característica, né, um vício nacional. Por quê? Produziu-se tanto café que era preciso que a população consumisse café. Então criou-se muitas propagandas, criou-se o hábito de que tomar o café como se o café, né, como um café sendo uma bebida assim apontada como uma até de cura. Portanto, as pessoas passaram a consumir café em grande quantidade, não só dentro do Brasil, mas fora também. E aí vem nas páginas, né, que se seguem das atividades um texto que fala sobre essa forte, né, essa dominação, esse predomínio do café na cultura brasileira e uma série de perguntinhas, todas relacionadas ao texto. Então, basta você ler o texto e ir achando as respostas de acordo com as informações que o texto vai se referindo. Como, por exemplo, a última questão, a letra I. Como caracterizar a economia brasileira no primeiro e no segundo reinados? Aí você já vai fazer uma comparação, porque você vai saber aqui pela aula que durante o primeiro reinado, e ele fala lá no comecinho do texto, da página 89, que era um primeiro reinado marcado pelo trabalho escravo, que continuou sendo também no segundo reinado. A diferença é que no primeiro reinado nós não tínhamos um produto de exportação de grande sucesso. O nosso produto de maior exportação era o açúcar, mas nós tínhamos fortes concorrentes vendendo também açúcar em várias regiões do mundo, então as nossas vendas não eram tão soberanas. O café veio e desbancou, o café brasileiro chega e desbanca o café de todas as regiões. O nosso café torna-se de uma qualidade,
os grãos de café do Brasil tornam-se de uma qualidade incomparável. Então, o que nós podemos destacar aí nessa última pergunta, que talvez seja a mais chatinha dessa primeira semana? É dizer que no primeiro reinado era uma economia escravocrata, baseada no trabalho escravo, mas uma economia que estava em crise. O segundo reinado era uma economia que continuava baseada na mão de obra escrava, mas uma economia que estava totalmente valorizada pelo sucesso das exportações do café. Uma outra questão que poderia ser destacado aí entre essas perguntas, somente lendo o texto para você saber. Não tem muito segredo. É olhar no texto e achar a resposta. A única questão que eu realmente acredito que que haveria a necessidade de você ter que fazer um raciocínio mais complexo seria a da letra E. Como nós acabamos de comentá-la, agora ficou fácil para você, tá bom? O resto é só interpretação de texto mesmo, pessoal. É olhar o texto e responder, certinho? Um forte abraço e até mais. Segundão. Até mais, né? Até semana que vem.